Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar apresentando os novos recursos do Blazor no Net 8. Eu vou apresentar a navegação de formulário aprimorada e também vou mostrar como usar o Blazor Scaffolder para criar um CRUD usando o Entity Framework Core. Então, o recurso chamado de Enhanced Form Navigation do Blazor no Net 8, ele permite que os formulários sejam navegados de forma mais eficiente e suave, melhorando a experiência do usuário. Isso é feito interceptando os requests de navegação e a seguir aplicando a resposta ao DOM existente, preservando o máximo possível do estado do formulário. Então, antes desse recurso, a navegação de formulários no Blazor era feita enviando um request HTTP para a página de destino. Isso causava uma recarga completa da página, o que pode ser um processo lento e também pode causar perda de dados. O Enhanced Form Navigation, ele resolve esse problema enviando um request fetch para a página de destino. Esse fetch aqui, ele é uma API nativa do navegador que fornece uma interface unificada para fazer requests HTTP e HTTPS. Então esse request, ele é mais rápido e eficiente do que um request HTTP e ele preserva o estado do formulário atual. Dessa forma, ao utilizar o template Blazor Web App para criar aplicações Blazor, nós podemos ter dois tipos de roteamento para requests de navegação de página e tratamento de formulário. A navegação normal, onde um recarregamento de página inteira é disparada para a URL de solicitação, e a navegação aprimorada, onde o Blazor vai interceptar o request e vai executar um request fetch. E a seguir vai aplicar o patch do conteúdo de resposta ao DOM da página. Ele vai fazer isso usando o script blazor.web.js. Nós podemos habilitar o tratamento aprimorado de formulário nos formulários Blazor que usam a tag Edit Form e nos formulários HTML que usam a tag Form. Nos formulários Edit Form, basta adicionar o parâmetro Enhance na definição da tag Edit Form, olha, como eu estou mostrando aqui. E no formulário HTML, basta adicionar o atributo Data-Enhance na tag Form, como eu estou mostrando aqui. Qual que é o comportamento quando eu faço isso? Então, quando o usuário ele clica num link de navegação para uma página que contém um formulário com a diretiva Enhanced ou Data Enhanced, o Blazor vai interceptar o request e vai executar o seguinte: ele vai recuperar o estado do formulário atual do DOM, vai enviar um request fetch para a página de destino e vai aplicar a resposta do request fetch ao DOM existente. E ele também vai atualizar o estado do formulário com os dados da página de destino. Isso vai permitir que o usuário continue editando o formulário sem perder dados. Eu posso usar esse recurso para fazer o seguinte: navegar entre páginas de formulário, navegar entre páginas de um formulário e outros componentes, e navegar entre páginas de um formulário e uma página de destino que contém um formulário relacionado. Outro recurso do Enhanced Form Navigation que nós podemos usar é que nós podemos receber o valor de parâmetros via query string e também podemos receber valores de propriedades a partir do formulário. Então eu vou mostrar um exemplo aqui e para isso eu vou usar os atributos supply parameter from query, como eu estou mostrando aqui, que vai indicar que o componente vai poder fornecer o valor aqui do ID a partir da query string na URL, e eu tenho também o atributo supply parameter from form, que eu estou mostrando no exemplo aqui, olha, nessa propriedade aqui, eu estou indicando que o valor dessa propriedade vai ser fornecido a partir do formulário de dados que está definido aqui. Quando eu uso Edit Form, eu tenho que definir esse recurso usando o parâmetro Enhanced, e também eu tenho que definir o parâmetro form name, porque eu posso ter mais de um formulário num componente e eu vou poder distingui-los pelo nome. Então, esses dois parâmetros vai permitir eu obter os valores da query string e do formulário. E os parâmetros de componente que são fornecidos, eles suportam os seguintes tipos de dados: bool, date time, decimal, double, float, gid, int, long, string, arrays, etc. Então agora eu vou mostrar o comportamento da aplicação quando eu tenho a renderização estática no servidor sem usar a navegação aprimorada. Aqui o navegador
envia um request para o servidor. No servidor, o request é roteado para o componente Razor. Aí o componente Razor vai gerar o HTML, vai adicionar no response e o response vai ser enviado para o navegador do cliente, que vai exibir o HTML, a página. Essa abordagem, que é a abordagem sem usar a navegação aprimorada, tem dois problemas. Ela causa uma atualização da página inteira e para formulários o usuário vai perder a posição atual. Então agora vamos ver o comportamento usando a navegação aprimorada. O navegador envia o request para o servidor o request é roteado para o componente vai gerar o HTML, vai adicionar o response e o response vai ser enviado para o navegador do cliente, que vai exibir a página. Só que agora o HTML renderizado contém um script blazor.web.js. E se o usuário quiser navegar para uma nova página ou quiser submeter o formulário, o request vai ser interceptado pelo blazor.web.js e vai realizar um request fetch para o servidor. Então no servidor o componente Razor vai executar usando a renderização estática, vai produzir o HTML que vai ser adicionado ao response e vai ser enviado ao navegador. Então neste momento o blazor.web.js vai tratar o response e vai calcular o menor número de alterações necessárias, sem precisar dar o refresh na página inteira para atualizar a interface do usuário atualizando o DOM. Então aqui eu não tenho uma atualização da página inteira e para formulários o usuário não perde a posição atual. Então é assim que funciona esse recurso da navegação aprimorada. Então agora eu vou mostrar um exemplo prático da navegação aprimorada e também vou aproveitar e vou mostrar a utilização do Blazor Scaffold. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 Preview, tem que ser a versão Preview. Vou clicar aqui em Create New Project, vou selecionar o template Blazor Web App, vou clicar em Next. Aqui eu vou dar um nome, Blazor Forms. Vou clicar em Next. Aqui eu vou usar o Net 8. Não vou definir a autenticação. Vou configurar para HTTPS. Interactive Render Mode. Eu vou colocar aqui Server. Interactive Location. Per Page Component. E vou incluir as páginas de exemplo. Vou clicar em Create. Então aqui ele vai me criar o projeto, né? Tem aqui a minha solution, olha. E se eu vim aqui na classe Pragma, olha aqui, Ele criou o serviço, incluindo aqui, Add Interactive Server Components, né? Interactive Server Render Mode. Então agora, para mim criar um CRUD básico, eu vou usar o Scaffold. Então eu vou preparar aqui a minha aplicação, que eu vou criar um CRUD para gerenciar informações de produtos. E eu vou usar o banco de dados SQLite. Então, bem rapidamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui nesse projeto a pasta Entities. Nessa pasta, vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de Product. Nessa classe eu vou definir três propriedades: o ID, o name e description, só para a gente ver o recurso funcionando. Como eu vou usar o SQLite, eu vou incluir aqui os pacotes NuGet, usando o Manage NuGet Package for Solution, clicando em Browse. Vou usar aqui Microsoft Entity Framework Core SQLite, vou incluir no meu projeto, vou dar um install. E vou usar também o pacote Design, Microsoft Entity Framework Core Design, no meu projeto. Então é importante que eu estou usando as versões do Entity Framework Core, olha, 8.0, que é compatível com o Net 8, né? Então tem que estar alinhada, senão o Scaffold aqui não vai funcionar. Então agora eu vou criar uma outra pasta aqui, Deixa eu fechar essas guias, né? Eu vou criar uma pasta aqui, que eu vou chamar Context, onde eu vou criar o meu arquivo de contexto, que eu vou fazer o mapeamento ORM. Vou criar uma classe aqui, appdbcontext. Ela vai herdar de dbcontext. Vou incluir a referência ao Microsoft Entity Framework Core. Aqui vou criar um construtor usando o appdbcontext options. Aqui vou definir um dbset e mapear a minha entidade product para products, que vai ser a tabela que ele vai gerar. Então, product, vou incluir a referência aqui, a minha entidade, product. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a propriedade resData no método aqui, onModelCreating, só que eu não vou usar o preço aqui não, só a descrição. Então aqui, eu estou usando resData e o que ele vai fazer? Na inicialização, ele vai verificar se tem dados na tabela products, que foi mapeado. Senão ele vai usar a minha entidade, e vai incluir dois produtos. Estou alimentando a minha tabela com dados iniciais que vão ser gerados na primeira execução da minha aplicação. Então agora eu vou definir aqui em appsettings.json a string de conexão, né? Então defino aqui connection string
E aqui vou definir uma seção com o nome da seção que eu vou chamar de SQLite e o banco de dados, que estou chamando products.db. Muito bem, então vou fechar tudo aqui, vou na classe Pragma, tenho que agora registrar o contexto do banco de dados, né? Antes de eu dar o build aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, obter a string de conexão do SQLite, acessando aqui, ó, a seção SQLite que eu defini aqui, ó, no appsets.json, tá vendo? Aqui, ó. E a seguir vou registrar o serviço no contexto, usando o builder, services e usando o provedor, ó, use SQLite com a string de conexão que eu obtive. Então aqui na classe Pragma eu vou fazer o seguinte, para eu não ter que aplicar o migrations, eu vou definir aqui um método create database que está recebendo uma instância de web application, ele cria um escopo do serviço, obtém o meu serviço do contexto e usa o método ensure created para verificar se o banco existe. Então, na primeira vez que eu executar, não vai existir banco, ele vai criar para mim. Com isso, eu não preciso aplicar o migrations aqui. Então, eu vou chamar esse método aqui, ó, create database, e vou passar a instância de app. Pronto. Então, eu vou fechar tudo aqui, vou retornar para o meu projeto. Então, observe que eu já defini a configuração básica da minha entidade, do meu contexto, a string de conexão e o meu serviço está registrado aqui no container DI. Muito bem, então agora é que eu vou usar o recurso do scaffold. Então, olha, vou clicar com o botão direito, vou selecionar a opção Add New Scaffolded Item. Observe que ele me abre aqui uma janela Add New Scaffolded Item. Tenho aqui, ó, Razor Component. Ele me dá duas opções, Razor Component e Razor Components Use Entity Framework CRUD. Ele vai gerar, ó, componente Razor usando o Entity Framework Core para criar, deletar, editar e listar as operações, com base nas informações que eu vou informar agora. Eu vou clicar em Add, ele vai me abrir aqui, ó, Template é o CRUD, tá? Ele vai usar o template CRUD e vai criar todos os componentes. Então, ó, o meu model class é a minha classe produto, modelo da minha entidade. O meu contexto é o appdbcontext. Vou clicar em Add, ele vai instalar os pacotes no Get, vai atualizar as dependências e vai gerar para mim, tá buildando o projeto, ó, e vai gerar para mim os componentes na minha aplicação. Tá gerando o código, olha. Pronto, ele terminou. Vamos aqui na pasta Components, dentro da pasta Pages, olha aqui, ó, Produtos Pages, create.razor, delete.razor, details.razor, edit.razor, index.razor. Ele gerou os componentes para mim fazer o CRUD. Antes de eu mostrar o código, vamos ver aqui na classe Program, ó, eu tenho a interatividade do servidor, né? Então, ó, no index.razor, eu estou usando o Quick Grid, ó, para exibir os dados. Já mostrei nas semanas anteriores como usar o Quick Grid. Em Edit, ó, eu tenho a utilização da navegação aprimorada. Olha aqui, ele define o formulário, define o nome do formulário, definindo o parâmetro form name e o parâmetro enhance, ó. E aqui, ó, ele está usando supply parameter from query, ele vai obter o ID da query string e vai obter os dados, olha, usando o atributo supply parameter from form do formulário. O formulário aqui está usando o edit form, ele está fazendo a validação, ó, data annotation validator, validation summary, né, e validation message para cada input que eu dei aqui, o nome e a descrição. Então isso seria para editar. Para exibir os details, ele vai só criar uma tabela aqui, ó. Só vai precisar obter o ID da query string. Então ele usa o atributo supply parameter from query. O delete, ele só vai solicitar a confirmação. Olha aqui, ó, enhance, o nome do formulário e aqui o atributo supply parameter from query. E o create, ó, ele define o edit form, ó, usa o parâmetro enhance, o nome do formulário e os atributos supply parameter from form, que no caso aqui eu não preciso fornecer o ID, né? Ele tem também aqui um componente que ele cria, que é o header, que usa o stream render, que faz uma renderização via stream, que eu já apresentei também nas semanas anteriores. Então eu vou fechar tudo aqui e antes de executar eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em layout, em nave menu, eu vou criar um link aqui, ó, copiando esse link aqui só para a gente poder acessar o nosso CRUD. Então eu vou colocar aqui products e eu vou acessar aqui o componente index, ó, que tem uma rota products. Vou vir aqui, ó, products, pronto. Então eu vou acessar aqui o componente index razor e a partir dele eu consigo acessar os demais componentes.
Então, antes de eu executar, eu vou vir aqui ó, no arquivo app.razor, onde eu tenho a referência ao arquivo de script blazor.web.js. Eu vou comentar a utilização desse arquivo, vou salvar e vou dar um rebuild na minha solution. Então agora eu não estou utilizando o arquivo blazor.web.js, né? Vou executar o nosso projeto. Nós temos aqui os nossos componentes criados usando o scaffold. Então eu vou pressionar F12. Tenho aqui ó, rede, estou exibindo tudo. Vou dar um refresh na página, olha aqui ó, está sendo carregado todos os estilos, ou seja, eu estou tendo uma atualização completa da página. Ó. Clicando em Products, estou exibindo meu componente Index com os 2 produtos incluídos inicialmente, ó, opção para editar, ver os detalhes e deletar. Então, ó, se eu navegar aqui nesses formulário, olha, eu tenho aqui a opção para criar um novo produto, olha, quando eu clico nos links, olha, eu estou tendo uma atualização completa da página. Então vou incluir aqui um novo produto, ó, caderno espiral, vou dar create, ó, ele criou, incluiu aqui, tá vendo? Mas a página está sofrendo uma atualização completa. Vai ver detalhes, a mesma coisa, né? Vou retornar para a lista. Então, esse está sendo o comportamento que eu não estou utilizando ali o arquivo blazor.web.js. Ó, deletar. Então eu vou parar o nosso projeto, vou voltar aqui, ó, vou descomentar, vou salvar tudo, vou dar um rebuild na solution, olha, rebuildei a solution, vou fechar todas as guias e vou executar novamente. Vou pressionar F12, ó, estou acessando rede e tudo, vou vir aqui em Products, olha aqui, ó, não tenho atualização da página por inteiro e olha aqui a requisição, um fetch. Então ó, se eu clicar aqui em Edit, ó, olha aqui, ó, não tem atualização da página por completo. Vou retornar, olha, editar aqui, ó, caderno, você tá vendo, ó? Então, o arquivo de script blazor.web.js, ele intercepta o request HTTP, faz um request fetch, isso atualiza aqui ó, uma porção da página. Details, tá vendo? Ó? Back to list, delete. Percebeu a diferença e o comportamento aqui da navegação do formulário aprimorado? Quando eu navego pelo formulário, olha, eu não tenho uma atualização total da página. Então nós temos assim uma aplicação Blazor usando a renderização estática no servidor. Então se eu vim aqui ó, em Program, vamos supor que eu comente essa linha aqui ó. Tem que comentar aqui também. Eu estou removendo a interatividade do servidor. Eu vou executar o nosso projeto. Na hora que eu navegar, observe que eu tenho o mesmo funcionamento. Eu não preciso da interatividade no servidor usando o recurso da navegação aprimorada. Pressionando F12, olha aqui, ó, requisições do tipo fetch, edit, back to list, detail. Então, ó, aqui eu estou mostrando a utilização do scaffold para gerar automaticamente os componentes para fazer um code básico usando o recurso da navegação aprimorada. Então aqui eu tenho a renderização estática no servidor com a capacidade de tratar formulários, receber parâmetros de consulta via query string, obter os parâmetros do formulário sem utilizar o modo Interactive Server ou Interactive WebAssembly. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.